Então, pessoal, agora eu vou fazer a correção, né, da segunda questão da lista. Então, o que a segunda questão pede? Ela pede o seguinte: uma carga Q negativa de módulo igual a 2 microcoulomb é abandonada no interior de um campo elétrico igual a 3 vezes 10 a 5 newton por coulomb. É importante destacar que quando se fala que um corpo é abandonado, significa dizer que ele começa a se mover a partir do repouso, ou seja, a velocidade inicial dele é zero. Bom, primeira coisa, represente o vetor força que o campo exerce sobre a carga. Bom, como é que a gente representa, né, o vetor força? O que nós já vimos? Nós já vimos que quando você tem um campo elétrico, ok? Quando você tem um campo elétrico e esse campo elétrico, você coloca uma carga no interior dele, o que vai acontecer com essa carga? Essa carga, inevitavelmente, vai ficar submetida a uma força, tá? Que é exercida, que é uma ação direta do campo elétrico sobre ela. Então, um dia eu ainda brinquei com vocês, né? Que carga dentro de campo sofre força. Olha aqui, ó, carga em campo sofre força. Beleza? Bom, o que acontece? Se a carga for positiva, a força que age sobre ela terá a mesma direção e o mesmo sentido do campo, ou seja, ela aponta para o mesmo lado do campo. Então, é uma situação como essa aqui. Se a carga for negativa, o que acontece? A força que age sobre ela tem mesmo módulo, mas sentido contrário, tem mesma direção, mas tem sentido contrário ao campo. E aí, o que significa isso? Que ela aponta, né, contrária ao campo. Então, seria uma situação como essa. Então, o que acontece? Eu tenho que saber disso para fazer a representação do vetor. No caso que está sendo apresentado aqui, vejam, eu tenho uma carga negativa dentro do campo. Se ela é uma carga negativa, o que vai acontecer? O vetor campo elétrico, o vetor força, né, vai estar contrário ao campo, ou seja, o vetor força sobre essa carga vai estar representado aqui, dessa forma que eu acabei de fazer. Então, a letra A, represente com um vetor a força que o campo exerce sobre a carga, é somente fazer isso aqui, ó, está representado. Agora, na letra B, eu peço para você calcular essa força. Então, nós vamos calcular essa força. Professor, como é que a gente vai calcular essa força? Nós temos duas opções para calcular a força. Uma delas é a expressão F, que é igual a Q vezes E, que nós usamos na primeira questão. Outra opção é a lei de Coulomb, K, Q1, Q2 por D quadrado. Qual que eu vou usar? Reparem que a questão só me dá uma carga. A lei de Coulomb, ela vale para todas as situações, desde que eu tenha duas ou mais cargas. Ou seja, eu tenho um sistema de cargas, ainda que eu considere só 2 a 2. No meu exercício só tem uma. Ou seja, a lei de Coulomb não pode ser aplicada nessa situação. Eu não posso usar a lei de Coulomb aqui. Professor, por quê? Porque eu só tenho uma carga. Uma carga não dá. Ok? Então, se eu não vou usar a lei de Coulomb, automaticamente eu vou usar a outra expressão para eu poder calcular essa força. Para usar essa expressão, o que eu preciso? Eu preciso da carga que está dentro do campo, você saber o valor dela, o módulo dela, e tenho que conhecer também o módulo do campo elétrico. Repare que esses dois valores estão aqui. A carga tem um valor de 2 microcoulomb, ou 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. E o campo elétrico tem um valor de 3 vezes 10 elevado a 5 coulomb. Pronto, está tudo aí. Consequentemente, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver essa questão. Quem é a carga? 2 vezes 10 a menos 6. Quem é o campo? 3 vezes 10 a 5. Logo, quanto vai valer a força? A força irá valer 2 vezes 3, 6.
Agora, como é que eu multiplico as potências? Deixa a potência de 10, pega os expoentes e soma. Você vai pegar o menos 6 e vai somar com o 5. O resultado disso é menos 1. Por que é menos 1? Porque quando você soma um número positivo e um número negativo, o resultado fica com o sinal do número maior. Quem é o número maior? O 6. Então 1 vai ficar com o mesmo sinal do 6, menos 1. Logo, nós vamos ter aqui que a força vai valer 6 vezes 10 elevado a menos 1 newton. Esta aqui, ó, é a intensidade da força que o campo vai aplicar sobre a carga. Você pode expressar essa força como sendo 0,6 newtons, sem usar, portanto, a potência de 10. Está valendo do mesmo jeito. Então, essas duas opções, ou seja, essas duas respostas, são aquelas para a letra B deste exercício. A letra C te pede para calcular a aceleração adquirida pela carga. Como é que nós vamos achar a aceleração? A gente precisa de uma relação que envolva força, aceleração. Essa relação, ela vem, lá da chamada segunda lei de Newton, que nos diz que quando uma força age sobre um corpo, essa força provoca nesse corpo uma aceleração que depende da sua massa. Então, para me achar a aceleração, conhecendo força, eu vou ter que utilizar essa expressão da segunda lei de Newton. Tá ok? Então, o que nós vamos ter aqui agora? Vejam que, na hora que pede o cálculo da aceleração, nós temos dada a massa da carga, que é de 2 gramas. Quando a massa está em gramas, nós temos que expressá-la em quilo. Mas já foi dada aqui uma relação, que cada grama vale 1 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Então, 2 gramas, se nós temos uma massa de 2 gramas, nós temos uma massa de 2 vezes 10 a menos 3 quilograma. Então, para me achar a aceleração, o que eu vou fazer? Nós vamos substituir a força que foi encontrada na letra B e a massa que foi dada na letra C, na expressão da força. Quer dizer, a força vale 6 vezes 10 a menos 1 newton. A massa vale 2 vezes 10 a menos 3 quilogramas, multiplicado pelo valor da aceleração. Bom, como é que nós vamos achar a aceleração? Quem está multiplicando, nós vamos ter que trazer para cá dividindo. Por quê? Porque se eu estou procurando a aceleração, ela vai ter que ficar aqui desse lado sozinha, para a gente achar o valor dela. Então eu vou ter 6 vezes 10 a menos 1, dividido por 2 vezes 10 a menos 3. Isso vai ser o valor da minha aceleração. Pessoal, quanto que vai valer essa aceleração? 6 dividido por 2 é 3, ok? Divisão da potência, você conserva a base, tá ok? Pega o expoente de cima, menos 1, e subtrai o expoente de baixo, menos 3. O que dá isso? Vai ser menos 1, menos vezes menos vira mais 3. Menos 1 mais 3 dá 2. Lembre-se, quando eu somo um número negativo com um positivo, fica o sinal do número maior. 3 é o número maior, positivo, o resultado é positivo. Então nós temos que a nossa aceleração é de 3 vezes 10 elevado a 2 metros por segundo ao quadrado. 3 vezes 10 elevado a 2 é a mesma coisa que 3 vezes, veja, 10 elevado a 2 é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Multiplicado por 3, nós teremos então 300
metros por segundo ao quadrado. Qualquer uma dessas respostas satisfaz a alternativa C aí da nossa questão. Beleza? Então, essa aí é a aceleração adquirida pela carga no interior do campo elétrico. Tá claro? Beleza? É isso aí, pessoal. Então agora nós vamos resolver a letra D, que é aquela, né, que determine a velocidade adquirida por uma carga depois de 4 segundos no interior do campo. Bom, para determinar a velocidade em função da aceleração, nós vamos usar uma das equações do movimento uniformemente variado. Né? Vi, vovó, né, à toa. Ou vi você à toa. Tá aqui, ó. VV0 mais AT. Beleza? Essa expressão nos permite calcular a velocidade que o corpo terá se eu conhecer qual que é a velocidade que ele tem e qual que é a aceleração que age nele e o tempo que essa aceleração vai agir sobre ele. Então veja, aqui em cima diz que a carga foi abandonada, portanto a velocidade inicial é zero. Então nós conhecemos o valor de uma das coisas aqui, né? O V0 é zero. A aceleração é 3 vezes 10 a 2 metros por segundo ao quadrado. E o tempo que foi dado na questão é de 4 segundos. Olha aqui na letra C, ó. Depois de 4 segundos no interior do campo. Se você jogar esses valores dentro dessa expressão, você terá que o V será 0 mais 3 vezes 10 elevado a 2, multiplicado pelo tempo, que é 4. Logo, o que vai dar isso aqui? Nós vamos ter que o V será... Bom, 0 não vai interferir. 3 vezes 4 dá 12. Como 4 não tem potência de 10, nós temos aqui no lugar dela o número 1. 10 elevado a 2, portanto, fica... Ou seja, ele permanece aqui no resultado. Então, o resultado dessa conta, 3 vezes 10 a 2 vezes 4, é 12 vezes 10 a 2. E velocidade é em metro por segundo. Então, vejam só, esta é a velocidade da carga depois de 4 segundos no interior do campo. Essa velocidade ela pode ser expressa também da seguinte forma. Veja que isso aqui é 12 vezes 100. Por que 100, professor? Porque 10 elevado a 2 é 100. Então, 12 vezes 100 dá 1.200 metros por segundo. Qualquer uma dessas duas respostas satisfaz a alternativa D da nossa questão. Ok? Então, beleza.